Eduardo, agora 11 horas mais 7 minutos. Pois é, terminou há pouco a coletiva de imprensa aqui da Polícia Militar, trazendo então informações, sobre o posicionamento da PM frente a esse jogo de hoje à noite entre Cruzeiro e Palmeiras, que sim, vai ser de portões fechados. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Flávio Santiago, que é chefe do Centro de Jornalismo da Corporação. Coronel, bom dia. Por que o jogo fechado? Qual é o posicionamento oficial da Polícia Militar? Bom dia. Olha, a Polícia Militar, desde o primeiro momento, quando acionada, ela fez uma recomendação. E é importante frisar e esclarecer. O caráter é consultivo e não deliberativo. A Polícia Militar recomenda, junto com o Ministério Público, o poder decisório em relação a como o jogo vai acontecer, depende da CBF. Sempre dependeu. A Polícia Militar de Minas Gerais já realizou jogos aqui com Palmeiras e São Paulo, inclusive. Jogo de alta periculosidade, jogo que foi decidido e que também foram feitas recomendações, análise de riscos. Assim foi feito também para esse episódio, desde o primeiro momento. É importante frisar que a Polícia Militar não mudou seu posicionamento. O melhor cenário, como o nosso comandante-geral falou, seria o cenário de uma única torcida. Porque também de portões fechados nós temos o espalhamento dessa torcida pela cidade. Então nós fazemos análise de riscos. O nosso papel é trabalhar para proteção às pessoas. E as nossas análises, como desde o primeiro momento, o que foi equivocadamente, foi distorcido em muitos comentários, é de que nós estaríamos proibindo. A Polícia Militar não tem a capacidade de fazer a proibição de um jogo desse. Ela recomenda em cima de uma análise de riscos. E é importante frisar, recentemente nós tivemos um atentado contra torcedores do Cruzeiro, com disparos de fuzil, com morte, com ônibus incendiado. Nós podemos descartar esse tipo de situação? Evidentemente que não. A Polícia Militar então faz uma recomendação junto com o Ministério Público, que ratifica, que podia recomendar até diferente, que ratifica esse posicionamento. O poder decisório cabe a quem decide. No caso do policiamento, somos nós. Ninguém intervém e diz como nós vamos fazer o policiamento. Mas em relação ao acontecimento do jogo, é da CBF. A CBF, desde o primeiro momento, ela podia ter decidido. E ontem ela manda um ofício às 20h40, que chega por e-mail ao Ministério Público, também disse ter remetido esse e-mail para nós. Por algum equívoco, a nossa caixa de entrada não recebeu, mas o MP recebeu, já nos avisou, em menos de 3 horas, e olha, fora do horário administrativo. Nós temos policiamento 24 horas, mas ainda assim nosso comando se mobilizou e à meia-noite e 20 responde, dizendo, o formato que for definido nós faremos. Detalhe, a Polícia Militar não fez uma retificação do seu posicionamento. Mantém o posicionamento que torcida única era o melhor cenário para esse jogo. Mas ainda assim, aquilo que foi definido, nós temos planejamento para todo e qualquer cenário. Como eu falei, já fizemos jogos de argentinos com brasileiros, já tivemos eliminatórias de Copa do Mundo, fizemos recentemente um jogo sui generis, que foi Palmeiras e São Paulo aqui em solo mineiro. Então, e buscando torcidas antagônicas de São Paulo para cá. Talvez você se pergunte, por que não fazê-lo agora? Nós tivemos episódios que maximizaram uma análise de risco. Nosso papel é proteger a vida, é proteger as pessoas. Não podemos, Oswaldo, ser irresponsáveis de permitir, de fazer com que não haja uma análise honesta, uma análise sincera de prevenção e proteção às pessoas. Isso é que é muito importante. Para definir, coronel, resumir, o que poderia ter acontecido para que hoje, o jogo tivesse torcidas? Ou uma torcida, pelo menos. Vamos lá. O posicionamento de quem decide. Quem decide sobre o policiamento somos nós. Quem decide o acontecimento de um jogo de futebol é a federação responsável, seja ela mineira ou seja ela em nível federal. O que nós fazemos... E outra coisa que é importante é a sua pergunta. Se a CBF decide desde o início, vai ser de torcida mista, nós... nós temos o planejamento para qualquer cenário. Nós faríamos o policiamento normal para 2 torcidas e qualquer acontecimento em relação a problemas, aqueles que decidem são responsáveis pelo nível de suas decisões. Não é isso? Se nós tivéssemos um novo atentado, um novo problema, aquele que definiu e desmereceu qualquer recomendação, responde da altura da sua autoridade. Então o que é muito importante frisar é que aqui em Minas Gerais nós trabalhamos com muita seriedade em relação à proteção às pessoas.
Claro que nos desdobramos como fizemos em jogos, como eu falei para você. Um jogo que deu muito trabalho para a PM, que foi São Paulo e Palmeiras aqui. Faremos sempre o necessário para proteger as pessoas, mas não podemos ser omissos nos nossos relatos, nos nossos pareceres, que são honestos, que são técnicos. Uma polícia técnica como a polícia mais antiga do Brasil, que é a Polícia Militar de Minas Gerais, não nos furtaremos de falar aquilo que nós acreditamos que é o mais correto em relação às análises de riscos, análise de inteligência. Tem análise de inteligência que nós não vamos falar aqui, mas a nossa diretoria de inteligência vai fazendo levantamentos também. Hoje você tem a Dark Web, onde as torcidas, elas combinam de se encontrar, a gente vai fazendo esse monitoramento, mas nós vamos deixar de trabalhar esse risco. Coronel. E o comandante falou com muita propriedade, até pro Álvaro também ouvi, falou com muita propriedade, o que estão banidas são torcidas e não os torcedores. Então, nós seríamos levianos se não fizéssemos um posicionamento técnico com uma recomendação que nós acreditávamos ser o melhor cenário. Agora, o que for definido em qualquer situação, nós vamos fazer o nosso policiamento. Coronel, Álvaro... Tá aí, Eduardo. Resumindo, então, desde o primeiro momento, a Polícia Militar recomendou torcida única. E aí houve essa troca de ofícios, a CBF pedindo para reconsiderar, e aí também teve mais um pedido ontem, e ainda de acordo com a Polícia Militar, a decisão final cabe à CBF. O que foi dito na coletiva aqui, grosso modo, é que qualquer decisão que a CBF tomasse, aí sim, eles acatariam, mas não mudariam a primeira sugestão, que era a de torcida única. Fato é, Eduardo, que hoje é portão fechado, tá? É com vocês no estúdio. Muito obrigado, senhor. Então, se eu entendi bem, Thiago Reis, a PM está dizendo o seguinte: a nossa recomendação é de torcida única. Agora, quem decidiu o contrário, assume as consequências. Ô, Eduardo, se a CBF manda fazer com as duas torcidas e dá M, a culpa é da CBF. Meu amigo... Ela falou, assim, então não vai ter. Aí tá dando confusão. Você vai lá fazer um evento, um churrasco na sua casa. Você chama o coronel, que eu respeito demais, o Coronel Santiago, me perdoe, que o senhor tá fazendo uma transferência de responsabilidade. O nome disso é transferência de responsabilidade. E jogar na CBF é fácil, né? Porque bater na CBF é uma delícia. Todo mundo bate. Molezinha bater na CBF. Então, o que o senhor acaba de fazer, o microfone da Itatiaia, chama-se transferência de responsabilidade. Porque a partir do momento que o senhor fala que a polícia recomendou que tivesse torcida única, eu, enquanto CBF, peraí, se a Polícia Militar de Minas Gerais, a melhor do Brasil, tá dizendo que tem que ser torcida única, eu, CBF, que não tem expertise em segurança, que não tem expertise em fazer o jogo acontecer fora do estádio, eu vou assumir a responsabilidade? Claro que não. Só que eu não posso ter torcida única, porque, obviamente, lá em São Paulo, lei da reciprocidade, torcida do Cruzeiro esteve no estádio do Palmeiras. Se faz isso, seria acusada pelo Botafogo, por exemplo, ou pelo próprio Palmeiras, de estar ajudando. O Palmeiras não aceitaria jamais, e com razão. Ué, peraí, por que eu vou aceitar? Aí a CBF, muito fácil, empurrar essa bomba no colo da CBF, vai me desculpar, Coronel Santiago, transferência de responsabilidade. Houve uma decisão, na minha visão até politiqueira, de empurrar pra CBF uma história de que não, tem que ser torcida única. Gente, todo mundo sabe que o regulamento não permitiria torcida única. E olha, acho que depois de muito tempo, uma decisão acertada da CBF. Se vocês não dão conta das duas torcidas, não vai ninguém, então. O Reis ratifica o que falei no Conversa Geração mais cedo, baseado nas informações que ele trouxe aqui ontem. Você gostou dessa, Thaís? Adorei. Ô, gente, se eu 11h30 no Rádio Esportes, tudo disso aí e muito mais.